falando sobre filosofia, falando ainda sobre sala de aula e, ao mesmo tempo, falando sobre o ofício novo que Deus te deu, sobre essa questão missionária. Você falou um pouco sobre essa realidade de sala de aula, principalmente no estado e tudo mais. Mas como você leva mais profundamente essa questão evangelizadora para os jovens? Você percebe que surte efeito essa questão do evangelizar um jovem que muitas das vezes nós sabemos hoje, no século XXI, muitos não têm perspectiva de vida, não têm o que pais, enfim, presentes. Eh, Surte efeito de fato, essa evangelização, como falamos com Tarso no outro podcast, falar de Deus sem sequer citar o nome de Deus, tem surtido efeito e você percebe essa mudança de vida de muitos jovens? Inclusive, pegando as aulas de TCC, isso tem muito a ver um pouquinho com o seu tema de TCC, né? Como é que tá, que bate isso em você? Entendeu? Não, Não, não. com calma. Você está falando do TCC da filosofia ou da teologia? Da teologia agora, né? Da teologia Sim. agora, da teologia Ótimo, agora. beleza. Então, os efeitos eu não consigo ver de cara, né? Tem uma passagem que a gente leu na Sagrada Escritura, na liturgia dessa semana, eu acho, semana passada, que falava, né, que eu me fiz tudo para todos, né, a fim de salvar alguns, né? E eu estou no início ainda. Eu não sei a quantos corações a gente atinge, se a coisa dá muito fruto ou não. A gente vai tentando corresponder àquilo que a gente é chamado naquele dia. Naquele dia eu fui chamado aqui a dar uma aula de Sócrates, eu vou dar a minha melhor aula de Sócrates possível, mesmo que seja na minha limitação. É a melhor aula de Sócrates que existe no mundo? Não é, mas é a melhor que eu posso dar. Pode ser que no final da aula alguém queira conversar alguma coisa comigo e a gente converse. Eu não me vejo na possibilidade de usar a sala de aula para estar dando catequese diretamente. Mas se alguém me chama depois da aula, e às vezes até pergunta, professor, você é cristão? Porque não fica claro a coisa, né? É óbvio que aos poucos eles vão conhecendo também algumas coisas. Mas assim, já aconteceu no final da aula, alguém tirar uma dúvida e tal, e a gente conseguir trocar uma ideia que faça pensar também nessas coisas assim, do mistério de Deus que nos, né, chega até nós. Mas, por favor, me pergunta isso daqui a um ano, talvez, a gente talvez tenha uma resposta melhor. Né? E o que Léo ia falando sobre o TCC é porque, a princípio, quando pensei o TCC lá antes, né, na teologia, pensava no diálogo interreligioso, porque gosto disso. Perceba que até minha fala tem um pouco disso, né, também de respeitar as outras religiões. Mas agora, já inserido nessa missão que Deus vai revelando, Deus vai dando, né, da juventude, tenho gostado da ideia de, quem sabe, trabalhar o TCC da teologia em cima da Christus Vivit, ou da evangelização, da forma como Deus corresponde ao coração do jovem, que cá para nós tem desafio pra caramba por aí. Não é fácil. Além de um organismo em mudança, ele tem uma sociedade que cobra pra caramba dele. E, enfim, algumas doenças novas, como ansiedade, depressão, essas coisas assim. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar isso direito, mas vai dar certo, a gente vai encaminhando aí. Tem sido isso, eu não consigo te dizer dos frutos agora, mas me pergunta depois de um tempo que talvez existam uns dois por aí. E essa, você tendo maior contato, né, com a juventude, esse contato mais à destra, né? Porque os leigos conseguem chegar aonde os ministros ordenados, por hora, não alcancem, né? São esse grande apoio que a igreja tem para o mundo, né? De alcance do Cristo. Mas como você percebe a juventude hoje? Isso falando de juventude baiana localizada aqui na nossa religião, na nossa região, na nossa província, né? Na nossa província, acredito que são os jovens que você tenha mais contato. Como é que está essa realidade? Cara, cada coração é um coração, né? A igreja hoje fala sobre juventudes, que não existe só, né, uma coisa fixa, né, juventude ali. Mas cada coração é um coração. Agora eu posso te dizer assim,
Os moleques, com todo carinho, né? Falar assim, os moleques são tão apaixonados por Jesus como os apóstolos. É igual, é idêntico, assim. É uma galera que não vivia a fé por algum motivo, e quando encontram a Cristo, os moleques se apaixonam, assim, quer dar tudo. É por isso que vocês estão no seminário, inclusive, né? Que em algum momento encontraram, quiseram, né? Mais profundamente. E tem outros que também vão voltar atrás. A juventude tá assim, se for por isso, né? Se for essa pergunta, ela tá assim. Tem a galera que encontra Cristo e se decide por ele. Tem a galera que encontra e volta atrás por uma fragilidade humana, mas tá no coração de cada um, assim, o desejo de encontrar. Igualzinho estava nos apóstolos. Eu falava essa gravação, pelo menos está sendo na mesma semana que fui aos Alagados, né? E falava a eles lá que eu sempre costumo dizer isso por aí. Eu convivo com os santos de hoje. Porque lá passou São João Paulo II, Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, né? E eu brincava com eles dizendo isso, né? Eu convivo com os santos de hoje. Os santos de hoje são meus amigos. Tem uma galera que convive comigo, que anda comigo e tal, que vai para o céu, entendeu? E boa parte deles são jovens, hoje, né? Daqui a uns tempos a gente vai estar estudando a vida deles. A vida de vocês, talvez. Sabe? Espero. Mas é bonito ver. Santo Breno Duarte. Olha, eu estava conversando até com Sara há pouco tempo atrás. O que foi que eu falei a você? Estava vendo os seus stories vindo para cá, no ônibus, aí perguntava, qual você acha que é a missão de hoje? Aí eu falei, Sara, esse cara é apaixonado por Jesus, não foi, Sara? Aí quando eu entrei, na sua bio do Instagram tinha apaixonado por Jesus. Eu falei, poxa, já talvez seja uma confirmação. Né? É a minha maior paixão, com certeza. Uma confirmação, tá vendo?